você vai adiantar muito o seu processo, já começando com uma grade inicial corretinha, que não tenha nenhum furo. Eu vou contar uma história para vocês. Teve um inventário, certa vez, esse inventário ainda está em fase inicial, para vocês terem uma ideia. O advogado entrou com esse inventário há mais de um ano, e ele primeiro pediu gratuidade de justiça. Lembra que eu falei para vocês de coisas que atrasam o seu processo? Pois é, ele pediu gratuidade de justiça sem trazer nenhuma comprovação. Não comprovou, o juiz indeferiu. Só nisso já foi um bom tempo, de repente em quase uns 60 dias. Aí, ele começou a pedir, então, o parcelamento de custas. O processo vai para lá, vem para cá, finalmente o juiz deferiu o parcelamento de custas. Ele não recolheu, aliás, ele pediu para que o cartório certificasse para ele o recolhimento de custas. E eu tenho uma coisa para contar para vocês, que é muito importante. Isso está lá no Código de Normas, tá? Da Corregedoria, parte judicial, que tem exatamente quais são as funções dos serventuários, o que eles têm obrigação de fazer. E o serventuário tem obrigação de certificar o complemento de custas. Certificar se o que você recolheu está correto ou errado e te indicar os valores a serem complementados com as contas, mas é para complementação. Existem cartórios em que o juiz defere que o cartório faça esse tipo de cálculo, mas isso não é comum. E eu vou dizer para vocês por que não é comum. Porque inviabiliza o trabalho do cartório. Inviabiliza. A gente ter que fazer esse cálculo todo que eu estou fazendo aqui com vocês agora, você imagina fazer isso a cada ação? Eu ter que fazer isso, colocar num papel, discriminar, para daí intimar você. Eu só fazer o cara crachar é rápido. Mas se eu tiver que fazer uma certidão minuciosa, isso é inviável. Então, a maioria dos juízes já nem defere isso, porque é inviável. As serventias estão esvaziadas, tá? E isso, gente, mesmo que seja viável, se você está atuando aí numa comarca em que o juiz costuma deferir isso, você está jogando contra você. Você está jogando contra o seu cliente. Porque está levando meses a mais, está levando anos a mais o seu processo, porque você não quer recolher as custas, porque você quer que o cartório certifique para você e te dê mastigado. Você está atrasando o seu processo, você está atrasando o recebimento do seu dinheiro, e você não está percebendo isso. Então, é para chamar mesmo a sua responsabilidade, porque é sua responsabilidade, advogado. Final da história do inventário. Até hoje, ele não recolheu nem as custas parceladas, porque está na discussão de quem deve ou não deve fazer o cálculo das custas. Você veja bem, passou um ano. E um detalhe muito importante, esse inventário não tinha bens imóveis para ser inventariados, é só um valor para ser recebido pelo herdeiro. Olha só que situação que esse advogado está gerando para o cliente dele. Ele tem lá um valor que ele tem direito, o valor é dele por direito, é a herança dele. E há um ano ele está esperando o primeiro despacho do juiz, porque o advogado não quer calcular as custas. Então, isso é para você pensar e para você refletir sobre como você pode mudar o jogo da sua advocacia, começando a prestar atenção nisso. Isso vai trazer uma celeridade para os seus processos que você não pode imaginar. E isso está só nas suas mãos. Não depende do tribunal contratar mais ninguém e convocar servidor. Não depende de mudar o esquema do sistema, porque tudo isso não está nas suas mãos.